Domingo da Ressurreição. Jesus venceu a morte. Amém? O homem que ressuscitou dos mortos. A ressurreição de Jesus, a qual celebramos hoje, é diferente de quando ele ressuscitou Lázaro dos mortos. Lázaro voltaria a usar aquelas roupas de linho, aquelas roupas funerais novamente. De certa forma, ele ressuscitou por um tempo para morrer de novo. Mas Jesus ressuscitou dos mortos para não morrer nunca mais, num corpo glorificado. E a promessa bíblica para todos aqueles que creem nele é que ele vai voltar para nós. E no momento que ele voltar para nós, ele vai transformar os nossos corpos vis num corpo glorioso semelhante ao dele. O corpo no qual ele ressuscitou dos mortos. Um corpo que não está sujeito e jamais estará sujeito a doenças, enfermidades, a mortalidade, a morte em si. É para este corpo que os nossos corpos serão transformados. E assim nós seremos. Amém? Em outras palavras, a Bíblia promete para todos aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo que um dia você terá um corpo que nunca enfraquecerá, nunca envelhecerá, não estará mais sujeito a doenças, enfermidades, nem mesmo fraquezas. Nunca mais. E jamais morrerá novamente. Nós geralmente temos a ideia que após a morte, nós vamos ficar flutuando como um espírito sem corpo, até no paraíso como espírito sem um corpo, tocando harpas. Eu flutuo até a sua mansão, você flutua até a minha mansão, e nós flutuamos por aí. Pelo contrário, a Bíblia diz sim para aqueles que já passaram. A Bíblia nos diz que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. Amém? É estar presente com o Senhor Jesus. Então a minha mãe, por exemplo, a minha mãe 2 meses atrás passou para estar com Jesus. Ela passou desta vida para uma vida eterna com Jesus Cristo. Deixou o seu corpo para trás. Nós enterramos o seu corpo. A Bíblia diz que este corpo está semeado em corrupção, mas ele será ressuscitado incorruptível. Está semeado nas fraquezas, mas será ressuscitado em poder. Está semeado em mortalidade, mas ressuscitará imortal. Ou seja, Deus não deixará o corpo para trás. Mesmo que o corpo tenha sido cremado ou enterrado, ou esteja no oceano, onde quer que seja, nenhuma partícula sequer, nem mesmo um átomo, ficará esquecido por Deus. Deus designou que o homem fosse espírito, alma e corpo. Sabe, amigo, você é um espírito, mas estamos tão conscientes da esfera material que nós dizemos, sabe, estas coisas não são reais. É isso aqui o que é real. Real é dinheiro vivo na mão. Isso é real. Amém? Eu olho para o carro e digo, isso é real. Esta cadeira é real. Amém? A minha jaqueta é real. O meu corpo é real. Para nós isso é o real. Mas você já reparou que todas estas coisas que podem ser tocadas ou sentidas, se é físico, se é material, elas estão envelhecendo, estão estragando, estão enferrujando, estão caminhando para um lugar chamado morte. Mas por que tem que ser assim? Tudo aquilo que é material está estragando, está enferrujando, está em declínio e com certeza tem um prazo de validade. Por que é assim? Daqui a 100 anos, se Jesus não voltar, nenhum de nós estará vivo em seus corpos. Por que é assim? Se sentimos em nosso espírito, em nosso coração, que a morte não é o destino do homem. Parece que a morte é algo que está alheio à existência humana. Nós não gostamos de reconhecer isso. Quando vamos a um funeral, nenhum de nós gosta. É claro que não. Nós sabemos que isto é algo triste, doloroso, que nos deixa de luto, porque parece alheio à nossa natureza. Sabe por quê? Porque Deus te criou para viver para sempre. Você sabe que é alheio, é algo que Deus não planejou. Na verdade, a Bíblia diz que a morte
para Deus, é um inimigo. A morte é um inimigo. Jesus disse, o ladrão, que é o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deixa eu falar um pouco com você sobre como Deus te criou, ok? Ele te criou à sua imagem, à sua semelhança, a Bíblia diz. Nós às vezes sentimos compaixão, sentimos amor e nós somos seres que adoram criar coisas e nós dizemos, ei, Deus também é assim, quando lemos a Bíblia. Então Deus é como nós. Na verdade, nós somos como Ele. Ele nos fez a sua imagem. É por isso que nós temos compaixão. É por isso que nós adoramos criar, dar um passo para trás e olhar, uau, isso é bom. Amém? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, de toda a criação, Deus não te fez a imagem de um chimpanzé ou de uma girafa. Diga graças a Deus. Amém? Deus não te fez a imagem de nenhum animal. Na verdade, Deus fez todas as coisas, incluindo os animais, nos primeiros dias da criação. E o homem foi feito por último. Por quê? Para que o homem pudesse desfrutar de tudo aquilo que o Senhor havia criado. O homem é a criação mais elevada de Deus. Nunca foi dito que o cavalo ou o cachorro foi feito à imagem de Deus, mas diz que Deus te fez a sua própria imagem. E é por isso que a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, que é o primeiro capítulo da Bíblia, que após Deus ter feito tudo no primeiro dia, e no segundo dia, e no terceiro dia, e Deus olhou tudo o que ele havia feito, e viu que era bom. Era bom. Amém? E no final do quarto dia, diz que Deus olhou aquilo que ele havia criado e viu que era bom. E agora, no sexto dia, Deus olha para tudo que ele havia feito, incluindo o homem. Deus criou o homem no sexto dia, e Deus disse que era muito bom. Agora ele utiliza a palavra muito bom. Então, quando Deus te fez, ele te olhou e disse muito bom. Amém? Então, a partir do homem, Deus fez a mulher. Amém? Então, a parte do homem, que é a imagem de Deus, é o espírito. Você é um ser espiritual, vestido num corpo, ou morando numa casa chamada corpo. Você não é o seu corpo. Amém? O seu corpo está sujeito à ruína, a doenças, a enfermidades e, finalmente, à morte. Mas o seu espírito foi criado na mesma classe que Deus, que significa que você é para sempre. Como eu disse, nós achamos que as coisas materiais são reais e que o espírito não é real. Mas, na verdade, foi um ser espiritual, o próprio Deus que trouxe o mundo à existência. Foi quem fez o mundo físico, e podemos ver que o mundo material físico não é eterno, está sujeito à ruína. Mas Deus é para sempre, e tudo que é espírito é para sempre. É por isso que Satanás será lançado para o lago de fogo que queima para sempre. Tem que ter um lugar para alocar até mesmo os seres espirituais malignos, os anjos caídos, Satanás e seus demônios, que se rebelaram contra Deus. Mesmo os homens sendo a imagem de Deus, os anjos não foram criados à imagem de Deus. A palavra não diz isso, mas você foi feito à imagem de Deus e sua semelhança. Amém? É por isso que Deus disse muito bom quando ele criou você. Amém? A única vez que ele diz não é bom que o homem viva só. Somente uma pessoa aqui concordou. Então o homem tinha tudo o que desejava ali no jardim. Tudo foi feito para que o homem desfrutasse, exceto o fato de não ter uma companhia. Então Deus criou a mulher, depois de criar o homem. E quando Adão olhou para ela, ele disse, uau, cara, estava ali sua mulher. Então, o corpo dela, diferente do homem, não foi criado do pó da terra. O homem veio do pó da terra. Ok? A sua casa, não você. É por isso que, quando seu coração para, você deixa o seu corpo, e aí você sai do seu corpo, o seu verdadeiro eu está vivo, porque esta parte de você foi criada na categoria de Deus. Mas era necessário um lugar para o espírito. Agora, se for um espírito pecaminoso, é cortado da esfera de Deus, amém, do reino de Deus, e será enviado para o inferno eterno. Também é eterno. Mas o céu é o habitat daqueles que foram recriados
que nasceram de novo à imagem de Deus. Estes pertencem ao reino de Deus. É necessário ter um lugar para todos eles, porque eles não podem apenas desaparecer, porque são eternos. Entende? É substância espiritual que é mais real do que o material. Tudo que você vê está sujeito a mudanças. Tudo que você vê está sujeito à mortalidade. Se for alguém, um ser que respira, alguém que parece tão vivo hoje, porém, a queda está ali. Tudo entra em declínio, todas as coisas. É um espiral decadente. Nesta vida tudo cai, exceto o COE. Essa nunca cai, na verdade esse ano ficou mais forte. É por isso que começa com C. Sabe? Ela nunca morre. Sabe, essa é uma piada interna aqui de Singapura. Em Singapura, para você comprar um carro, você precisa ter um tipo de licença. Amém? Mas tudo enfraquece. O seu corpo enfraquece, mas o seu verdadeiro ser é sempre jovem. Amém? Você tinha que ter uma casa. Então, quando Deus fez o homem, ele disse assim, amém? Todas estas árvores, imagine a quantidade de espécies, dos frutos que haviam, da variedade que havia na terra. Tudo que ele fez em abundância, mais do que o suficiente. Abundância foi a ideia de Deus na criação da terra. Deus não criou a pobreza. A pobreza veio como consequência do pecado. Deus fez tudo com generosidade, abundância, com extravagância. Amém? E tudo para um homem e sua mulher desfrutarem. Então essa ideia que Deus não quer que você tenha mais do que o suficiente, ela não vem de Deus. Esta não era a sua ideia no propósito inicial. Deus criou tudo para que o homem desfrutasse. É por isso que ele fez o homem por último, para que desfrutasse tudo que ele havia feito. Deus fez o homem para desfrutar de uma obra consumada. Amém? Então, ele tinha só que pegar a fruta e comer. Ok? Mas Deus entregou algo ao homem que não importa o quanto sejamos criativos hoje, nós achamos que estamos no topo, criamos agora o ChatGPT, criamos agora a inteligência artificial e nós pensamos que nós já chegamos lá. Isto é o que há de mais moderno no campo da inteligência, da tecnologia da informação. E estamos num novo mundo, mas eu quero te dizer isso. Mas o robô da inteligência artificial, ele é tão bom quanto a pessoa que o programou. Portanto, é muito limitado. Amém? O seu conhecimento pode te fornecer muitos dados. Porém, a sabedoria não é um acúmulo de fatos. Sabedoria é saber como utilizar os fatos com resultado próspero, e a inteligência artificial não vai te dar isso. A inteligência artificial não tem moral, ela é tão moral quanto a pessoa que a programou. Então pense na pessoa que programou a inteligência. Então a inteligência artificial ela é tão boa quanto a pessoa que a programou. Ninguém pode criar da forma que Deus cria. Quando Deus criou você, ele deu um passo para trás e disse, muito bom. É por isso que Davi disse, de forma especial e admirável me fizeste. E disso a minha alma sabe muito bem. Então dê um sorriso para o seu irmão e diga, muito bom. Agora pense comigo. O que o homem tem que um robô não tem? O que é? O que o ChatGPT não tem? Diga. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Isso foi algo entregue ao homem. E Deus entregou ao homem, de fato, o poder de escolha. Imagine que você diga assim, sabe de uma coisa? Meu filho nunca come porcaria, ele só come comidas saudáveis. Eu ensinei isso para ele. E aí eu vou na sua casa e eu vejo que na sua casa não tem doces, não tem guloseimas, não tem nenhum tipo de refrigerantes, sabe? Nada além de pão integral, comida orgânica, biscoitos naturais. E aí você diz, meu filho nunca come em casa nenhuma comida ruim. Ele não tem escolha. De forma para que Deus permitisse ao homem, e isto faz parte da sua jurisprudência, ele precisa permitir que o homem exercite o seu livre-arbítrio, se o homem quer amá-lo e obedecê-lo por sua própria vontade ou deseja seguir seu próprio caminho sem Deus. Então, de todas as árvores que ele plantou, Deus teve que plantar uma árvore ali, e não foi o diabo que plantou, foi Deus que plantou ali, e Deus plantou aquela árvore para dar ao homem
o poder de exercitar o seu livre-arbítrio, porque se tudo é bom, onde é que fica o poder de escolha? Você não pode escolher se rebelar. Você tem livre-arbítrio, mas todas as escolhas ao seu redor são boas. Entende o que eu digo? Então Deus criou uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. Em outras palavras, é chamada de internet. Pense nisso, na internet você encontra o conhecimento do bem e o conhecimento do mal. E o homem ainda é o mesmo. Amém? Ainda é o mesmo, ainda querem matar uns aos outros. Eles permanecem se odiando. O pecado ainda está bem presente no mundo hoje. As guerras permanecem acontecendo. Amém? E há vários tipos de pragas nos afligindo que o mundo nem imaginava ver. E na nossa época se tornou mundial. E Jesus disse que antes que ele voltasse, antes dele voltar para nós fisicamente, em seu corpo ressurreto, glorificado, antes dele voltar, ele disse que essas seriam as dores de parto. Ele chamou de dores de parto. Estes são os sinais que acontecerão. Haverão pragas. Se referindo a pragas globais, não apenas pragas que afetam uma área localizada, porém global. Você se lembra de uma praga mundial? Recentemente? E ele diz grandes terremotos em muitos lugares. Tem aumentado o número de grandes terremotos, terremotos acima de 5 ponto alguma coisa na escala Richter. Tem acontecido terremotos desse tipo, não apenas terremotos, mas grandes terremotos ultimamente? Sim, em nossa geração. E ele diz, haverá fome. Existe um problema de fome global hoje? E Jesus disse, vocês verão estas coisas acontecendo, nação se levantando contra nação. Haverão guerras e rumores de guerras. Nós temos visto nos nossos dias. Hoje vemos a guerra da Ucrânia e vemos também rumores de guerras. Já foi visto uma praga de escala mundial como a Covid-19 nos dias modernos? Jesus disse, quando tudo isso estiver acontecendo, saibam que estas são as dores de parto. Assim como uma mulher sente dores de parto, não é? Como as contrações vão ficando cada vez menores antes de dar à luz, veremos estas coisas acontecerem tudo junto. Este é o sinal. Quando virem tudo isso acontecendo, ele não disse desanimem, curvem a cabeça, amém? Ele disse ergam a cabeça. Não fiquem obcecados com isso. Não fiquem angustiados. Levantem a sua cabeça. Levante a cabeça acima deste mundo. Levante a sua cabeça porque a sua redenção se aproxima. E a redenção que se refere aqui é a sua redenção física. Porque aqueles que creem sabem que já nascemos de novo em nosso espírito. O nosso corpo é o mesmo, ou seja, se você é careca, depois de receber a Cristo, você ainda é careca. Ok? Se você tem uma orelha maior do que a outra, depois de ser salvo, você permanece com o mesmo problema, estou certo? Vocês não estão falando comigo, ok? Digam amém. Amém? Estão aqui? Amém? Então, se você é chinês antes de nascer de novo, depois você ainda é chinês. Então, ouçam, isso não muda. Aliás, isso não foi uma revelação. Foi apenas, sabe? Mas fisicamente, você não muda. Então, quando Jesus diz para aquele religioso que foi visitá-lo à noite porque tinha vergonha de ir até Jesus na frente dos seus pares e colegas durante o dia, então foi à noite e o seu nome era Nicodemos. Uma coisa interessante é que ele tinha fome espiritual. Então buscou Jesus e disse, sabemos que o Senhor vem da parte de Deus porque ninguém faz os milagres que faz se Deus não estiver com ele. E Jesus olha para ele e eu amo o jeito que Jesus responde porque ele não responde às perguntas, ele vai direto no coração. Ele vai ao centro do problema. Ele diz, Nicodemos, com todo o seu conhecimento erudito, você deve nascer de novo. E aí ele responde com a lógica. Nicodemos diz, mas como o homem vai entrar no ventre da sua mãe pela segunda vez e nascer de novo? E Jesus disse, assim como o vento, que ninguém sabe de onde vem e para onde vai, assim é o que é nascido do Espírito, ou seja, quem é nascido do Espírito é Espírito. Amém? Você nasceu na carne, fisicamente, amém? Uma vez. Porém, todo homem desde Adão carrega o pecado em seu sangue. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, voltando para a história, lá no Jardim do Éden, Deus deu ao homem uma escolha. E qual é o problema da árvore do conhecimento do bem e do mal?
Bem, se você come dela, você diz, eu não preciso de Deus, porque eu mesmo carrego moralidade, eu sei o que é bom e o que é mal. Eu sei julgar o que é bom e o que é mal, porque comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o resultado de comer daquele fruto que Deus disse, não coma dele, porque o dia que comer, morrendo, morrerás. E eles comeram do fruto? Sim. Isso vai muito além do que apenas comer um fruto, meu amigo. Na verdade, isso é como dizer a Deus, eu não quero o seu poder soberano sobre a minha vida, eu não quero o seu amor e carinho, eu quero viver a minha vida, quero tomar as minhas próprias decisões, baseado no que eu acho que é bom e que é ruim. Se para mim algo é bom, então é bom, porque sou eu que escolho, eu sou meu próprio Deus. Então o homem se tornou independente de Deus. E Deus não pode dizer, o ser humano é assim mesmo, vamos jogar debaixo do tapete. Sabe, Deus não pode fazer isso. Nem mesmo um juiz da nossa Suprema Corte, ele não pode dizer, é meu filho. Nossa, é meu filho que está aqui diante de mim. O que você fez, filho? Tudo bem, joga debaixo do tapete, eu te perdoo. Não, isto não é um justo juiz. E Deus é um Deus perfeito e justo. Deus é amor. Porém, a justiça, a Bíblia diz que justiça e retidão são o fundamento do seu trono. Todo o universo se sustenta porque Deus é fiel à sua palavra. Nós exageramos, Deus não. Amém? Então Deus disse a Abraão, antes dele pecar, morrendo, morrerás. Em hebraico, 2 palavras foram utilizadas, morrendo, morrerás. Você começa a morrer aonde? Espiritualmente. No espírito, onde você é a imagem de Deus. Ali é cortado, e é por isso que o homem vive ou pelo corpo, buscando a luxúria da carne, buscando satisfação, num estilo de vida hedonista, na procura do prazer, da satisfação, das bebidas, buscando prazeres, todo esse tipo de coisa. Ou ele vive pela sua mente. Eu sou super inteligente, eu criei a inteligência artificial. Você fala comigo e eu falo com a inteligência artificial. Então, ou ele vive pelo corpo ou pela mente. Mas ele não vive mais no espírito. Quando você fala do espírito, ele não entende, porque o seu verdadeiro ser está morto. Então ele disse para Adão, o dia que comer do fruto, morrendo espiritualmente, você morrerá um dia fisicamente. Então Adão não morreu de imediato fisicamente, mas começou a morrer. Ele morreu no espírito, e aí morreu na sua alma, e finalmente no seu corpo, e por isso todos morrem. Não era o plano de Deus, nunca foi o plano, mas ele avisou ao homem que se tomasse essa decisão, que nós chamamos de pecado hoje. Amém? Ir pelo outro lado, o resultado é a morte. Deus já avisou. Amém? Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, e aqui voltamos para a história do líder religioso, que Jesus disse, você deve nascer de novo. Mas na mesma noite, Jesus olhou para ele e disse, Nicodemos, porque Deus amou o mundo de tal forma, que entregou o seu Filho unigênito, falando de si mesmo, para que todo que nele crê não venha a perecer, mas tenha a vida eterna. E ele diz assim, muitas pessoas conhecem esse verso. Nós vemos este versículo especialmente em torneios de futebol. Sempre tem alguém com uma faixa escrito João 3,16. Se não conhece, é melhor conhecer agora. Amém? É a mensagem do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. Ele não entregou um anjo, não entregou outro ser humano, ele entregou o seu próprio Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha uma vida eterna. A vida que Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas antes dele dizer isto, e na verdade esse é o versículo de memorização do meu filho de 10 anos, nestas 2 últimas semanas. João 10,10 ele vai te dizer, o ladrão, que é o diabo, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Toda vez que você é roubado, toda vez que a sua paz é roubada, que a sua alegria é roubada, que seu relacionamento é roubado, é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. É o que o diabo faz. Ele te odeia porque você foi criado à imagem de Deus. É como alguém que foi dispensado por alguém que amava. E aí, o que essa pessoa faz? Ele pega a foto daquela garota, ou a garota pega a foto daquele rapaz, e aí rasga e rasga. Ela não está matando o homem, está matando a foto, porque a foto é a imagem daquela pessoa. O diabo não pode alcançar a Deus, e você foi criado à imagem de Deus, ele vem atrás de você. Então ele vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E ela não consiste nas coisas materiais que você possui,
ou aquele que possui os melhores bens. Não. Existem muitas pessoas pobres cheias de posses no mundo. Não. É uma pessoa cheia de amor, alegria e paz. Jesus disse que o reino de Deus dentro de você se manifesta assim, com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E isso se derrama sobre seus relacionamentos. Quando você está cheio de amor, alegria e paz, faz com que os seus relacionamentos prosperem, seja com o cônjuge, com os filhos, com os seus colegas e as pessoas ao seu redor. E aí você prospera de todas as formas. Amém? É a maior prosperidade que você pode ter. Até mesmo as pessoas que acertam os números da Mega Sena ficam felizes por um tempo. Eles ficam felizes, de repente chocados, depois surpresos, felizes de novo, e aí ficam assustados, e aí se tornam alvo daqueles parentes. De repente eles passam a ter parentes que nem mesmo imaginavam que tinham, não é verdade? São os parentes do dinheiro, mais parentes, enfim, então ficam felizes por um tempo e aí eles se dão conta que a vida mudou. E muitos estudos provaram que pessoas que receberam uma grande quantia de dinheiro, como a loteria, por exemplo, cedo ou tarde eles acabam perdendo. E muitos com finais bem tristes. Aqueles que perseguem a fama, a fortuna. Por que será que vemos isso acontecendo e ninguém fala nada? Nós vemos estrelas do rock and roll e superestrelas. Vemos muitos assim, e muitos deles, muitos mesmo, acabam morrendo muito jovens, muito cedo, muito rápido. E ninguém fala sobre isso. Por que será que estas coisas não trazem felicidade? Por que será que eles precisam de um novo lugar? Um lugar mais alto? Nobody gets too much heaven no more. It's much harder to climb by. Much higher. E por que é assim? Você não precisa mais alcançar esta altura. O céu desceu para te alcançar. Jesus desceu, jamais alcançaríamos o céu. Amém? Então Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando Jesus ressuscitou dos mortos, ressuscitou fisicamente. Isso nos mostra que o plano de Deus é para que sejamos espírito, alma e corpo. Agora estamos salvos. Ou seja, quando você está salvo para sempre. Amém? Você nasceu de novo, colocou sua confiança em Cristo. Agora, por que a necessidade da cruz? Se há outros caminhos para alcançar a Deus, a morte de Jesus, e eu digo isso com reverência, seria a coisa mais estúpida que pode existir. Por que passar por todo esse sofrimento que o pastor Lawrence, de forma tão eloquente, compartilhou? Tanto agora como nas últimas semanas, e nada mais eloquente que suas lágrimas. Falam mais alto que palavras. Por que passar por aquele sofrimento? Veja, num filme sobre Jesus, ainda assim nós sintetizamos. Mesmo nas cenas da paixão de Cristo, do filme que Mel Gibson fez, mesmo ali nós, assim como foi compartilhado aqui, a Bíblia diz que até os seus ossos saíram para fora. Foi horrível. Por que passar por isso se havia outros caminhos até Deus? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Por que ele teve que sofrer na cruz? Porque, amigo, alguém precisa pagar pelos nossos pecados. É por isso que na cruz, ele que nunca pecou, ele não cometeu pecado, não conheceu pecado e nele não havia pecado, mas ele se tornou pecado na cruz por nós, por sua escolha. Ninguém poderia prendê-lo. No jardim, quando vieram pegá-lo, soldados fortes, punhando as suas varas e espadas, eles vieram para prender Jesus, um homem, apenas um homem. E Jesus falou quando eles perguntaram, nós procuramos Jesus de Nazaré. Jesus disse, eu sou. Eu sou a declaração do Deus da sarça ardente. Muitos anos atrás, quando Deus escolheu a Moisés para liderar a saída do povo de Israel do Egito, e Moisés disse para Deus, quando eles me perguntarem seu nome, qual é o seu nome, Deus, para eu dizer para eles? E Deus disse, eu sou o que sou. Quando Jesus veio e vieram prendê-lo, quando procuravam, Jesus deu um passo e disse, eu sou. Sabe o que aconteceu? Todos caíram. Aquele chamado de cativo divino esperou que eles se levantassem para capturá-lo.
quem é o verdadeiro cativo aqui e quem está de fato capturando, mas ele veio para entregar a sua vida. Jesus disse assim, veja, nós achamos que ele foi morto, assassinado. Não, não, não. Ele disse, ninguém pode tirar a minha vida. Eu voluntariamente dou. Porque ele se entregou? Porque ele se entregou na cruz. Porque ele gritou, Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Porque o retrato do Velho Testamento, há apenas 3 dias atrás, quarta-feira à noite, judeus em toda Singapura, de todo o mundo, celebraram a festa do Pessah. É uma festa que comemora a sua libertação, a sua saída do Egito, da escravidão para a liberdade. E naquela primeira Páscoa, Deus disse a eles, põe o sangue nos umbrais das portas e no batente. Imagine isso, eu quero que você imagine isso, ok? Sangue nos batentes e sangue nas laterais, nas 2 laterais. Veja, o que temos aqui? Nós temos uma cruz. E o Senhor disse assim, quando eu enxergar o sangue nesta noite, eu vou passar sobre o Egito. E o anjo da morte observará. E Deus diz, quando eu ver o sangue, eu vou fazer que o destruidor passe por sobre esta casa. É por isso que se chama passagem, a festa da passagem. E Deus disse, eu não vou permitir que o destruidor mate o seu primogênito. Amém? Mas Deus não disse, quando eu ver as suas ações de caridade, quando eu ver em você um bom caráter, quando eu ver um bom nome de família, quando eu ver os seus diplomas da faculdade. Ele não disse. Ele disse, quando eu ver o sangue, eu passarei sobre vocês. Amém? O sangue está na porta da sua casa, no seu coração. Quando eu ver o sangue, eu passarei. Não permitirei que o destruidor entre na sua casa. Quando eu ver o sangue. Sabem qual sangue? Qual animal? É o sangue do cordeiro. Eles foram ordenados a pegar o sangue do cordeiro e colocar nos umbrais das portas. Por que o cordeiro? Porque naqueles dias, depois disso eles tinham tabernáculo, eles tinham templo para onde eles iriam quando pecavam. A pessoa que pecava trazia um cordeiro como oferta. E esse cordeiro era levado para o sacerdote. E o sacerdote representava Deus, ok? Ele falava em nome de Deus, ele era os olhos de Deus. Então, quando o pecador vinha com o cordeiro, o sacerdote não olhava para o pecador. As pessoas acham que quando elas vão até Deus, Deus fica olhando para mim, ok? Mas se você tem Jesus em sua vida, ele não está olhando para você, ele está olhando para Jesus, o verdadeiro cordeiro. Amém? Porque é claro, se não tivéssemos a Cristo, se o pecador se aproximasse, ok? Aquele que traz oferta é o pecador. Se o pecador viesse ousadamente ao sacerdote dizendo, eu pequei, sem substituição, sem pagamento, o sacerdote olharia para ele e julgá-lo. E o puniria segundo a ofensa, segundo o pecado que ele cometeu. Ele teria que arcar sozinho. Mas quando pecavam, o Senhor falou para eles que quando pecassem, trouxessem um cordeiro. Como oferta pelo pecado, tragam. E o sacerdote não olhava para o pecador, mas para o cordeiro. E ele procurava por manchas, procurava por doenças, defeitos, escorbutos. O cordeiro que seria oferecido deveria ser perfeito. Então o sacerdote não avaliava o homem. E tem crentes que ainda hoje pensam que o Senhor está olhando para eles, os examinando. Não, ele está olhando para o seu cordeiro. Não é o quão bom você é quão bom o cordeiro é. E quem é seu cordeiro? Se você não disser isso, arcará com as consequências. Amém? Então, ele traz o cordeiro. E então o sacerdote ordena que o pecador coloque a sua mão sobre a cabeça do cordeiro. Estou com vontade de ilustrar isso, mas enfim. Querem que eu faça? Onde vocês venha rápido? Venha bem rápido. Pastor Henry será o sacerdote, porque você tem uma coroa sacerdotal, uma coroa natural. Ok, você é o sacerdote. Quer ser o cordeiro? Preciso de um cordeiro fofo. Um cordeiro muito fofo. Isso. Aproveita que ele está usando jaqueta branca. Ok? Traga o cordeiro. Sacerdote, observe o cordeiro.
Ele está examinando. Sem culpas. Veja que ele não olha para ele. Porque é óbvio. Se você pecou, Deus sabe por que você veio. Amém? Ele não olha para ele, porque é óbvio, ele pecou. Ele examina quão bom é o cordeiro. Amém? Joia? Tudo certo? Bom? Bom? Bom, ok. Então ele ordena, vem aqui para frente, para impor as mãos no cordeiro. Ok? Na cabeça. É na cabeça, ok? Ele impõe as suas mãos sobre o cordeiro. O que isso retratava naqueles dias? Estas são representações visuais de Jesus. Deus estava treinando os filhos de Israel, passando por estes ensaios para apontar para o verdadeiro Cordeiro de Deus que viria. E quando João Batista viu Jesus nas margens do rio Jordão, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus, o artigo definido, o verdadeiro Cordeiro, que tira o pecado do mundo. Então, quando ele impõe as mãos sobre o Cordeiro, duas coisas acontecem. Veja, aqui temos uma ilustração. É isso que acontece. Nós temos aqui uma ilustração. Podem relaxar, ok? Podem relaxar. Foram redimidos. Olhem aqui. Muito bem. Então o pecador coloca suas mãos sobre a cabeça do cordeiro. Então o que acontece? Ele transfere os seus pecados para o cordeiro. Vão para ele. Esse impor as mãos é um sinal de identificação. Os seus pecados vão para o cordeiro e a bondade do cordeiro, a inocência, o cordeiro perfeito, sem culpa, sem defeitos. A justiça e a retidão dele vão para o pecador que está ofertando. Percebam que duas coisas acontecem. Veja, os pecados dele vão para o cordeiro e a justiça do cordeiro, a retidão, vão para o pecador. Agora, entregue a faca. Então se pega uma faca e mata o cordeiro. Veja que é o pecador que mata o cordeiro, não o sacerdote. É um retrato de que os seus pecados colocaram Jesus na cruz. Todos nós estamos lá, foram nossos pecados que colocaram Jesus na cruz. Quando ele diz, perdoai, Pai, perdoai-os, você e eu estamos ali. Amém? Então ele mata. Pode abaixar. Amém? Então o cordeiro é queimado no altar da oferta de holocausto. E quando essa fumaça sobe como um aroma, uma fragrância suave, porque traz à memória de Deus a perfeição e a beleza do seu filho na cruz. E ainda assim, ao mesmo tempo, Deus teve que virar de costas, porque seu filho carregava todos os pecados. Seus olhos puros não observavam a maldade. Ele virou as costas para o seu filho. Quando Jesus morreu na cruz, não havia nenhum raio de luz do céu sobre ele, e nem mesmo uma gota de água da terra para dar para ele. Ele assumiu o lugar do pecador, do condenado, daquele que é maldito, porque ele assumiu o seu e o meu lugar. Então Jesus, o cordeiro, morre e é queimado. E o que acontece com o pecador? Eu e você. Ele vai embora com a justificação do cordeiro. E a luz de Deus brilha sobre ele. Agora o favor de Deus está sobre ele. Tudo que o cordeiro merece recai sobre ele. Tudo que Jesus merece vem sobre ele. Ele se tornou abençoado como ninguém, como se fosse a melhor pessoa que já viveu. Quando na verdade é tudo graça. Amém? Muito obrigado, dê um grande aplauso a eles. Isto é a graça. Não é ir mais alto, fazer algo melhor, se esforçar mais. Não, é receber uma obra consumada. Viram como Jesus se tornou pecado na cruz? Jesus cometeu pecado para se tornar pecado? Não, nunca pecou. E como nós somos justificados hoje? Sendo justos, não. Recebemos a justiça dele. Assim como Jesus se tornou pecado na cruz apenas recebendo o seu pecado no corpo dele, recebendo meus pecados no corpo dele, e ele foi punido pelos nossos pecados em nosso lugar. Amém. E nós, como somos justificados? Não por sermos justos, mas recebemos a sua justiça. E saímos dali e Deus nos trata como Jesus, assim como Deus tratou Jesus na cruz como nós. Pecadores que somos. E tudo isso é o plano de amor de Deus. Pecado não é mais o problema hoje. É a falta da revelação. Amém? Sabe quando Jesus ressuscitou? A pedra rolou e era uma pedra muito pesada. E hoje, em Israel, tem o Jardim do Sepulcro. Você pode ir lá. Eu creio genuinamente que é o Jardim do Túmulo, onde Jesus deixou ali a tumba vazia, porque a Bíblia diz que era necessário abaixar-se. Quando Pedro e João vieram até a tumba vazia, tiveram de abaixar para ver onde Jesus estava. E hoje, naquele jardim, você tem que se abaixar para ver aquele lugar.
E aquela pedra rolou para fora, não para que Jesus pudesse sair. E você quer saber o porquê? Porque neste novo corpo, é um corpo que é físico. Quando ele apareceu diante dos discípulos no cenáculo, as portas estavam fechadas com medo dos judeus, eles estavam escondidos, e Jesus apareceu no meio deles. E ele disse, toquem em mim. Um fantasma não tem carne e osso como vocês podem ver que eu tenho. Ou seja, era literalmente carne e osso. Então, no corpo glorificado, teremos carne e osso, não vamos ficar flutuando para casa um do outro. Amém? É de carne e osso, mas você nunca ficará cansado. Nunca ficará entediado. Ficará acordado durante a pregação. Amém? E você nunca mais vai ficar enfermo. E você nunca vai morrer. Nunca vai envelhecer. De fato, a Bíblia diz que o anjo, de quando aquelas mulheres chegaram, quando chegaram no cenáculo e viram os anjos, eles eram jovens. Ela viu um jovem sentado na pedra, como se fosse um desafio contra aquela pedra que queria manter Jesus lá. E os romanos ainda colocaram mais soldados para garantir que ninguém rolaria a pedra. E o anjo chegou lá, rolou a pedra e ainda sentou nela. Amém? Não para tirar Jesus dali, mas para ajudar os outros que iam até a tumba para olhar lá dentro. O que aconteceu? Porque o corpo ressurreto de Jesus transcende este corpo. Sabe, o nosso corpo não é... A Bíblia fala sobre isso em 1 Coríntios 15, dizendo que há corpos celestiais, que há corpos terrestres e corpos feitos para peixes. Se você não é o Aquaman, não tem um corpo de peixe. Ou Spider-Man, aí você teria um corpo de aranha, sabe? Não. Veja, amigo, o corpo dos animais é uma coisa, dos insetos é outra coisa, outro nível. Mas quando Deus fez o seu corpo, Ele fez o seu corpo a última criação. Mas tem uma criação mais elevada, que é o corpo ressurreto de Jesus. E a Bíblia diz que um dia nosso corpo será transformado como o dele. E este corpo, ele não vem e vai. Jesus agora em sua forma ressurreta, ele não vai e vem. Ele aparece e desaparece. É por isso que não era necessário rolar a pedra para que ele pudesse sair de lá. Ele podia aparecer e desaparecer. Não estava mais sujeito às leis desta terra, como a lei da gravidade, a lei do tempo, da matéria. Ele transcendeu. Assim como um avião, toda vez que ele decola, ele transcende a lei da gravidade, pela lei do impulso e elevação. Existe uma lei mais elevada na qual estamos. O corpo de Jesus é um corpo diferente do corpo de Lázaro que ele trouxe dos mortos. Lázaro estava morto por 4 dias. A irmã dele disse, o corpo dele já cheira mal. E Jesus disse, se você crer, você verá a glória de Deus. Ele disse, Lázaro, sai para fora! Eu fico feliz que Jesus chamou Lázaro, porque aquele lugar tinha muitas pessoas mortas. Imagina só, se dissesse, sai para fora, um monte de gente saindo. Lázaro saiu com as mãos e os pés amarrados, porque naqueles dias, quando a pessoa morria, o costume judeu era enrolar a pessoa em linho como uma múmia, e colocavam especiarias, e quando as especiarias endureciam, era impossível quebrar aquilo, era duro que nem pedra. E é interessante porque a Bíblia diz que quando Pedro e João chegaram na tumba vazia, aliás, a primeira pessoa para quem Jesus apareceu em sua forma ressurreta foi para uma mulher. E todas as irmãs dizem, uma nova ordem chegou. Amém? Debaixo da lei, as mulheres eram subjugadas, não eram reconhecidas. Mas agora na graça uma nova ordem surgiu. A primeira pregadora foi na verdade uma mulher. Jesus disse para Maria, esta Maria não é a mãe dele. Tem algumas Marias na Bíblia, esta é Maria Madalena. Ele diz, vá contar para os meus irmãos. A primeira vez que a palavra irmãos é mencionada, antes ele chamava de meu rebanho, meus discípulos. Esta é a primeira vez que ele os chama de irmãos. Diga a eles que eu estou indo para o Pai deles e meu Pai, o seu Deus e o meu Deus. Agora somos da mesma família. Quando você nasce de novo, você nasce com uma natureza, com as características e com o DNA do próprio Deus. Participamos de uma natureza divina, nós não somos deuses. Agora, nem mesmo eu não sou perfeito. No meu comportamento, pergunte para minha esposa. E aqueles que parecem perfeitos entre 3 e 4 da tarde, ali durante o período de trabalho, parecem bem. Mas pergunte para a esposa como eles são logo pela manhã. Amém? Todos estamos sujeitos a essas sensações naturais, uma irritação na nossa alma.
Sabe, nossa raiva, muitas vezes nosso ressentimento. Mas sabe, quando Deus olha para um crente, Deus olha para ele no Espírito. E você é justificado. Justiça que não veio a você pelas suas obras, pelo seu esforço, mas como um presente através de Jesus Cristo. Agora, o nosso corpo está se alinhando, chamado de santificação progressiva. Estamos alinhando o nosso corpo com o Espírito. Mas que alegria saber que a qualquer momento voltaremos para casa, porque o céu é sua casa. Os seus pecados são perdoados. Tão certo como Jesus morreu na cruz, os seus pecados foram perdoados. E amigo, a ressurreição de Lázaro não é como a ressurreição de Jesus. Quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos, Lázaro voltaria a morrer novamente no futuro. Mas quando Jesus ressuscitou dos mortos, foi uma nova ressurreição que não está mais sujeita à morte. É vida além da morte. É a vida no outro lado. E todos nós nascemos de novo, amém? Espiritualmente fomos ressuscitados. Na verdade, você é um ser ressuscitado num corpo não ressuscitado. A única parte de você que não foi ressuscitada é o seu corpo. E se Jesus tardar, o que aconteceu com a minha mãe, que era uma grande fiel, uma cristã maravilhosa, há 2 meses ela partiu. O seu verdadeiro ser, na hora que o coração parou de bater, se sentiu tão vivo. Aleluia! Amém? E agora está com Jesus. Mas ainda sem o corpo. Mas Deus vai deixar ali o corpo na tumba? Talvez tenha sido cremado, talvez esteja no oceano. Não, nem mesmo uma partícula será perdida. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que o corpo semeado na corrupção será ressuscitado incorruptível. O corpo que se degenera, que decai até se tornar esqueleto e ossos, está semeado na fraqueza, mas ressuscitará em poder. Ou seja, então não é como se Deus dissesse: ok, o Espírito está aqui, mas nós perdemos o corpo. Não, nem mesmo um átomo será perdido. Deus vai lembrar onde está. Ele sabe, e a Bíblia diz que quando Jesus voltar, o poder de Deus vai diretamente naquele corpo corruptível, esqueleto, ossos, talvez só o pó. Porque Deus fez o homem do pó da terra. Quando Deus fez Adão, ele fez o homem do pó da terra. A mulher saiu do seu lado para ser amada. É por isso que o homem não tem problema em estar sujo. As mulheres são bem limpinhas. Sai pra lá, vai tomar banho. Não é? Que preguiça, vai lá, levanta, toma banho. Eu tô sujo. Estou todo sujo. Esse é meu habitat natural por alguma razão. Eu amo o barro. As mulheres são diferentes, elas são como uma espécie mais elevada quando falamos de limpeza. Amém, pastor Prince, prega! Amém. Então, foi Deus que designou desta forma, ok? E o homem veio do pó da terra, e quando o homem morre, sendo ele enterrado ou cremado, a forma final é o quê? Pó. Pó. Mas por quê? Porque Deus fez o homem da terra. Porém, o verdadeiro ser não é da terra. Deus soprou no homem. Deus fez o homem como um manequim, feito do pó da terra. E então ele soprou. Oi, e aí? Bom dia, Deus! Deus soprou, entenderam? Então, o homem não tinha vida, era só um corpo, mas o Espírito animou o corpo. E há segredos na Bíblia que nos dizem: e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo também vivificará os seus corpos, por meio do Espírito que habita em vós. Precisamos aprender sobre isso, mas isso é outra mensagem. Amém? Mas por agora, vamos olhar para este corpo. Deus vai ressuscitar este corpo. Mas e nós, quando Jesus voltar, aqueles que já morreram, os seus corpos se tornarão corpos gloriosos, poderosos, incorruptíveis. Mas e nós que estamos vivos? E muito mais agora, amigos, que estamos de fato vendo os sinais do fim por todo o planeta Terra. E tudo está acontecendo de uma vez. E quando virem estes sinais, levante a cabeça, Jesus disse, porque a sua redenção, a redenção física, está próxima. Amém? Então a qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. Amém? E todas as profecias sobre a sua primeira vinda, ele virá do povoado de Belém. Amém? Ele virá, amém, como alguém da tribo de Judá. Ele virá da linhagem de Davi.
E tudo o que foi profetizado, ele vai morrer. Ossos desconjuntados, mãos e pés perfurados. Onde está essa profecia? Em Salmos 22. Quando este salmo foi citado por Davi, ainda não existia a crucificação. A morte era por apedrejamento naqueles dias. Eles transpassaram minhas mãos e meus pés. Era uma profecia sobre Jesus, quando os romanos instituiriam esse meio cruel de tortura para matar alguém. Então todas as profecias sobre a sua primeira vinda já passaram e se cumpriram até a sua última letra. E tem mais profecias sobre a segunda vinda do que da primeira. E estamos vendo acontecer. Antes de tudo que Jesus disse, que Jerusalém ficaria debaixo dos pés. Em outras palavras, todo o mundo moderno estarão com os olhos em Jerusalém, estarão com os olhos em Israel mais uma vez. Essa pequena nação de Israel, da qual eu acabei de voltar. Eu estive pregando lá e tive um tempo maravilhoso. Está na primavera lá. E por que será que a atenção do mundo estará voltada para Israel? Esse pequeno espaço de terra não é maior do que o estado de New Jersey, na América. É uma pequena porção de terra. Então por que há tanta luta? Sabe? Tanta atenção do mundo. Mas houve um tempo que ela ficou totalmente devastada. Inabitável. Marco Polo, em suas jornadas, ele escreveu: passando pelo lugar uma vez chamado de Terra Santa não havia nada, a não ser um lugar pantanoso, cheio de malária, cheio de mosquitos. Não era um lugar bom para habitação. Mas agora, após 2000 anos, o povo de Israel que havia saído da sua terra natal, estão voltando novamente. E Jesus disse, quando virem isso acontecer, quando virem Jerusalém de volta às mãos de Israel, o que ele disse? O tempo dos gentios se acabou. Nunca vimos isso. Se eu pregasse para você isso em 1948, você diria, pastor Prince, aquele lugar é um lugar pantanoso, nada que planta dá naquele lugar. Mas agora ninguém está dizendo isso. E novamente a atenção está no Oriente Médio, em Israel. Por quê? O Salvador foi enviado, o Filho de Deus foi enviado para Israel. Ele morreu pelos pecados do mundo em Israel. Ele ressuscitou em Israel. E ele está voltando para todos nós. E ele reinará aonde? Em Israel. Amen. Existem mais profecias sobre a segunda vinda, mas eu quero encerrar por aqui. Eu disse isso para que você pudesse... Ele vai finalizar. A ressurreição não é o produto da imaginação de alguém, ok? Também não são alucinações. Tem muita gente alucinando. Não, amigo. Ele não apareceu apenas para os seus discípulos. A Bíblia diz que ele apareceu para mais de 500 irmãos de uma vez. De uma vez só, mais de 500 pessoas. E eu acredito que foi na Galileia. Pessoalmente, acredito que tenha sido no Monte Arbel, onde Jesus entregou a grande comissão. Então ele apareceu para mais de 500 pessoas. Mais de 500 pessoas de uma vez. São muitas pessoas para estarem todos alucinando. Alguns deles estavam vivos. Quando Paulo escreveu isso, alguns deles ainda estavam vivos e alguns já estavam dormindo. Foi algo tão perfeito que também exclui fraudes, como os fariseus, quando descobriram que a tumba estava vazia e as alegações dos discípulos que tinham visto Jesus ressurreto dos mortos. E aparecendo para eles, eles deram dinheiro para os soldados para dizerem que os discípulos vieram e roubaram o corpo dele. Então, primeiramente, tinham que rolar a pedra e tinham guardas na frente, guardas romanos. O que aconteceu com eles? A história verdadeira é que os anjos apareceram e eles caíram no chão, estatelados. E o corpo deles tremia, a Bíblia diz. Imagine, também exclui fraude porque ninguém que quer roubar um corpo vai deixar os panos arrumadinhos ali. Porque a Bíblia diz que quando Pedro e João olharam na tumba, eles viram, conforme eu falei agora há pouco, como uma múmia, como um casulo, ainda duro, exceto por dentro que estava vazio. E o lugar onde a cabeça estava dobrado gentilmente. Agora, isso mostra nenhuma pressa e muito cuidado.
A pessoa que ressuscitou dos mortos teve tempo para dobrar as roupas. Gente, Jesus, a primeira coisa que fez foi dobrar as roupas. Amém? Então isto exclui, isto elimina fraudes. E se o corpo foi roubado, ouça, se o corpo foi roubado, o que eles tinham que fazer, o que os romanos tinham que fazer na pequena cidade de Jerusalém era apenas procurar o corpo. É muito difícil esconder um corpo moribundo. Era só achar um corpo. E que alto preço foi o testemunho dos discípulos. Quase todos eles, exceto João, foram mártires, torturados pela sua fé. Sabe de uma coisa? Se fosse uma fraude e eles sabiam, fosse uma história inventada, muitas pessoas, sob a dor da tortura, confessariam uma fraude. Mas eles entregaram a vida por aquele que ressuscitou dos mortos, que os redimiu e os amou. Amém. Porque Deus ressuscitou Jesus, o preço foi pago. Amém, ali na cruz. O preço foi pago ali na cruz. Quando Jesus gritou, está consumado! A Bíblia diz que o véu do templo se rompeu em dois. Deus saiu para fora e ele disse, olá, bem-vindo ao lar. Amém. A barreira do pecado entre Deus e os homens foi removida. O preço foi pago. É por isso que ele gritou, está consumado. Porque Deus ressuscitou Jesus dos mortos. E eu vou encerrar neste versículo. Aliás, eu preciso te mostrar isso. Eu disse agora há pouco, as pessoas enterradas como minha mãe serão ressuscitadas incorruptíveis. E nós? Esse capítulo vai nos dizer, quando Jesus voltar, muitos de nós, se ele voltar esta noite, amém? Minha mãe receberá um novo corpo. Amém? Mas e nós que estamos vivos? A Bíblia diz assim, eis que vos digo um mistério, nem todos nós dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados. Quando ele fala todos, ele se refere a todos os crentes. Tem cristãos que ensinam a teoria do arrebatamento parcial. Alguns serão arrebatados e outros não serão. Mas quem será arrebatado? Eu acho que eu serei arrebatado. Por quê? Porque estou pronto. Mas o quão pronto é pronto? Não, é apenas pela graça que você é salvo pela fé no seu espírito. Assim também com o corpo, pela graça através da fé. Todos serão transformados. Todos significa todos. Todos não é parcial. Todos seremos transformados. Com qual velocidade? Num segundo atômico. No grego aqui diz num segundo atômico. Num piscar de olhos. Você me vê piscar e você já não vê mais. Nesta velocidade, nosso corpo será transformado. Num corpo ressurreto. Amém? Num momento, ao som da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. A minha mãe está aí. Ressuscitarão incorruptíveis, e nós, os vivos, seremos transformados. E por quanto tempo estaremos nesse corpo que nunca morrerá, que nunca envelhecerá, nunca ficará doente, nunca ficará cansado? Para sempre. Garanta o seu destino eterno. Ele está voltando para nós. Ele voltará em breve. Amém? E vou finalizar em Romanos. Prontos? Prontos? Vamos lá. Quanto mais palmas, mais rápido eu termino. Que terrível. Pai, perdoai-os. Mas eles sabem o que estão fazendo. Muito bem, vamos lá. Por que Cristo foi pendurado naquela cruz? Ele foi entregue pelos nossos pecados, pelas nossas ofensas, nossas transgressões. Pergunte para qualquer cristão, por que Jesus foi entregue à cruz? Aliás, como eu disse, ele entregou a sua vida. Foi a primeira vez que os romanos viram alguém se deitar numa cruz. Nunca viram isso. Como eu disse, ninguém tomou a sua vida. Uma palavra e eles cairiam. Ele entregou sua vida porque o preço pelo pecado precisava ser pago. Ele era aquele cordeiro. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ali na cruz, ele foi entregue por quê? Pelas nossas ofensas. O que muitas pessoas não se atentam é a segunda parte do versículo. E por que ele ressuscitou dos mortos fisicamente? Por causa da nossa justificação. Agora, esse por causa pode ficar um pouco vago, pode significar mais de uma coisa, dependendo do contexto, mas no grego, a versão da Young's traz isso à tona. E foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos.
Em outras palavras, o mesmo corpo que levou os nossos pecados e recebeu o tratamento como se fosse o pior dos pecadores. Então, para que ele pudesse ressuscitar dos mortos e voltasse para Deus, os nossos pecados tinham que ser todos removidos. Deus tinha que dizer para todos nós pecadores: eu declaro vocês justificados pelo que Jesus fez. Em outras palavras, Deus amarra a ressurreição de Jesus com a declaração de justiça sobre você. Em outras palavras, se você não tivesse sido justificado, ele não seria ressuscitado. Você tem que entender por que ele foi para a cruz, por sua causa. Por que ressuscitou dos mortos, por sua causa. Deus conectou o seu destino e a sua história com você. Ele morreu por seus pecados e ele ressuscitou porque Deus declarou você justo. E agora, que é justo como o homem que vai embora, com o favor de Deus sobre ele, um favor que ele não merece, bênçãos que ele não é digno, e todas as coisas boas que ele experimentar, ele sabe que ele não merece. Por isso que seu amor é cheio de paz, amor e alegria, e ações de graças, porque você sabe que você é abençoado por causa de outro. E você dedica a sua vida para a glória dele. Você foi amado. Amém? Se este é você, a Bíblia diz que é por isso que o cristianismo não é sobre se esforçar mais, sobre orar mais ou fazer mais, não, mas é sobre receber um presente. A justiça agora é um presente. Receba a justificação, assim como Jesus foi tratado como o pior dos pecadores sem ter pecado. Deus vai tratar você como o homem mais justo da terra, com todas as bênçãos dos justos. Quando você ora, Deus ouve a sua oração e Ele opera milagres na sua vida e bênção sobre você e sobre sua família. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Curvem as suas cabeças, fechem os seus olhos, de onde quer que esteja assistindo. Amigo, a Bíblia diz para você receber este presente é pela fé. Confesse com sua boca e creia no seu coração. A Bíblia diz: confesse, Jesus Cristo é o Senhor. E creia no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, e você será salvo. Se este é você, faça essa oração comigo de coração. Diga: Pai Celestial, eu te agradeço pelo maior presente de amor, meu Senhor Jesus Cristo. Ele morreu me substituindo naquela cruz, carregando os meus pecados, o meu julgamento e a minha condenação. E quando tudo acabou, Ele pagou pelos meus pecados até a última gota e gritou: está consumado. E ao terceiro dia, o Senhor o ressuscitou dos mortos. Ele está vivo hoje. E um dia eu também receberei um novo corpo. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Glória a Deus. Parabéns. Você é agora um filho do Deus Altíssimo. O espírito de afiliação te alcançou. O mesmo espírito que habitava em Jesus habita em você, o Espírito Santo, amém? Você é agora a criação mais elevada, maior que Adão. Adão caiu, mas Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, amém? E Ele está voltando para nós, igreja. Ele está voltando e tem muito mais que o Senhor quer que você saiba e que receba dele. Então permaneça vindo à igreja, amém? Fique de pé, igreja. Aleluia! E é por isso que eu estou tão feliz, porque isso não é uma pregação motivacional. Siga esses 7 passos e isso vai acontecer. Se não acontecer, tudo bem. É porque você não fez os 7 passos. Amigo, eu não sou um palestrante motivacional. Eu sou um pregador do Evangelho das Boas Novas, do Deus Altíssimo, que me enviou para te dizer que Ele não guarda os seus pecados contra você. Amém? Ele quer que você volte para casa e receba o poder dele. Amém? Para receber o seu amor, para receber suas bênçãos. Glória a Deus. Amém? E tem muito mais que eu quero proclamar a você nos dias que virão. Então levante as suas mãos aqui neste lugar. Nós
Estamos entrando num mundo que é cada vez mais perigoso, mas o Senhor sabia que aconteceria. Ele não quer que tenhamos medo ou fiquemos desanimados, mas que saibamos que Ele é o bom pastor e nada te faltará. Mesmo que atravesse um vale de problemas, o vale da própria sombra da morte, não temerá mal algum. Sabe por quê? Porque Ele estará lá contigo, estará com você. Amém? Certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão. Então que nesta semana, eu oro em nome de Jesus, que as bênçãos de Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28, as bênçãos que são únicas, que você saberá que foi o Senhor que operou na sua vida, virão sobre você e sobre os seus entes queridos nesta semana, em nome do Senhor Jesus. Que o próprio Deus te guarde, te proteja das doenças e enfermidades, de todo perigo, de toda ameaça e de todo o poder do maligno. Que o Senhor faça o seu rosto sorrir sobre você por causa de Jesus. Ele sorri sobre você e traz a você a sua paz, shalom, saúde e bem-estar para você e para sua família. Em nome do Senhor Jesus, e toda a igreja diz: amém! Vejo vocês na semana que vem!